Nada, coisa alguma, precisa ser lida. Tudo, porém, tem de estar disponível, livre, acessível. Esse é o ponto aqui. O que faz um clássico não é a imposição do gosto de alguém. A imposição do gosto de alguém faz a censura. Um clássico é feito pelo acúmulo de amores, pelo acúmulo de leitura, pelo afeto passado de um para o outro. Nós estamos falando de obras, algumas, que remetem ao século XIX. Quantos anos já se passaram e essas obras continuam a ser lidas? Não porque alguém disse que devam ser lidas, não porque são obrigadas, mas porque nós gostamos. É raríssimo. São poucos os livros que sobrevivem ao tempo. Isso faz um clássico. Que um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, um dos maiores escritores do mundo em todos os tempos, não apenas do Brasil, milagre que um livro permaneça por tanto tempo e atual. Por isso é um clássico. Porque permanece pela sua força intrínseca de permanência. Essa é a única resposta possível. Nada imposto. O que se impõe é a censura. O que o governo de Rondônia tentou fazer neste caso aqui e foi obrigado a recuar pela imposição, aí sim, do não da sociedade brasileira, foi censura. Nome aos bois. Governador do estado de Rondônia até agora não deu uma palavra e deveria ter vindo a público, aliás, para demitir os seus auxiliares. Diante disso, não se espera outra coisa. Governador Marcos Rocha, coronel Marcos Rocha, do PSL, já bolsonarista de primeira hora, garoto propaganda do novo partido do presidente, Aliança pelo Brasil. Ninguém sabe de nada. Outro nome aos bois, secretário de Estado de Educação de Rondônia, senhor, nome de magnata, nome de aristocrata, Swami Vivekananda Lacerda de Abreu. Já disse que não é com ele, que não tem nada a ver com isso. Está averiguando, vai dar resposta na semana que vem. No documento eletrônico, a assinatura é do senhor Irani Moraes, diretor-geral de Educação. Ninguém caiu, ninguém foi demitido. No entanto, eu leio rapidamente o memorando que a Secretaria de Estado de Educação fez circular. Não é fake news. Mandou para as coordenadorias regionais de educação do Estado. Documento oficial, ainda consta no sistema, embora agora em sigilo. Precisamente às 14 horas e 11 minutos de ontem, quinta-feira, quando a casa caiu, esse documento foi posto em sigilo. E o que diz o documento? Atenção. Solicitamos aos senhores coordenadores, que verifiquem nos kits de livros paradidáticos encaminhados às escolas para compor o acervo das bibliotecas, os livros relacionados no adendo ID, aí tem o número do adendo, e procedam com o recolhimento dos mesmos imediatamente, tendo em vista constarem conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. O documento continua. Eu quero ver algum desses aí, algum burocrata, o senhor Irani Moraes, que tem de ser demitido, assina esse documento, diretor-geral de Educação. Quero ver o secretário estadual de Educação, o senhor Swami Vivekananda Lacerda de Abreu, que tem de ser demitido, explicar para a gente aqui o que é conteúdo inadequado a crianças e adolescentes. É preciso estimular a leitura, não obrigar. É preciso estimular o acesso aos livros. É preciso facilitar o acesso aos livros, a descoberta dos livros. Há no espírito do tempo um anti-intelectualismo profundo, uma aversão ao conhecimento, a ideia de que a leitura liberta, e liberta mesmo. O espírito do tempo vem lá de cima, porque nesses livros aí tem muita coisa escrita, tem muita palavra, e não dá para suavizar. Eu recomendo a quem nos esteja ouvindo agora e que nunca leu Machado de Assis, que o faça, que se dê ao prazer dessa leitura. Eu já o fiz várias vezes, todo ano eu leio Machado de Assis, estou lendo permanentemente. Li também Euclides da Cunha, leiam Os Sertões e a História do Brasil, uma das primeiras reportagens, assim pode ser classificada. E que nos liberta.
A primeira vez que eu li Machado de Assis, ainda moleque, não foi o mesmo prazer que eu tive alguns anos depois. Cada um faça as suas escolhas, mas os livros têm de estar disponíveis. Aí, Barão, pessoal, diante da gritaria, uma nova mensagem da Secretaria Estadual de Educação. Apavorada porque a sociedade reagiu. Abro aspas para a mensagem. Olha que disfarçatez, olha que patrimonialismo, olha que tratamento individual, ideológico, medroso, covarde, censor. Abro aspas. Missão de recolhimento dos livros abortada. Olha aí. Caso façam contato com vocês, quem? Nós, jornalistas, tá? Caso façam contato com vocês, coordenadores, sobre o tema, por favor, peçam que entrem em contato com a coordenadoria. Vejam o lugar em que nós estamos. Eu gosto de usar essa expressão. Vejam um lugar em que nós estamos. É o espírito do tempo, é uma ideia influente, é o ódio ao livro, é o ódio à ciência, é o ódio ao conhecimento, é a cultura da ignorância. Não vem de agora. Não vem de agora, mas nós estamos vivendo o auge disso. A desqualificação do conhecimento. Da nossa parte aqui, e eu falo também como editor, a censura, porque a censura só pode ser movida pelo Estado. Temos de tomar muito cuidado com o uso da palavra censura. Tem algumas palavras que se banalizam. Quando a iniciativa privada, alguma empresa decide não fazer uma coisa, proibir alguma coisa, é uma decisão privada, que é a partir da qual a empresa arcará com consequências, mas não é censura. Censura é a movida pelo Estado. Aqui, nesse caso, o governo do estado de Rondônia, ainda sem haver se posicionado claramente a respeito, de maneira covarde, tentou censurar livros. A palavra é essa. E é assim que se começa. Um exemplo claro de censura. O exemplo vem de cima. E nós aqui vamos estar presentes sempre, incondicionalmente, para apontar esse tipo de barbárie. Censura. O que aconteceu em Rondônia foi censura. Ah, mas se recuou. Se recuou, mas é o que eu digo sempre aqui nesta coluna e nos meus textos, nos meus artigos. Esses testes permanentes aos valores da democracia, ainda que nós reajamos a eles, significa esticar a corda, e essa corda nunca volta para o lugar. Sempre se cede um pouco, sempre se consegue um pouco mais de espaço nesse ímpeto por destruir, nesse caso específico, o patrimônio cultural do Brasil. Leiam Machado de Assis, leiam Rubem Fonseca, está vivo, é um autor brasileiro, brilhante, ficcionista, contista, está vivo. É patrimônio nosso. Leiam Rubem Fonseca. Sim, tem obra pornográfica, tem obra erótica. Maravilhoso, não gosta, não leia, mas está disponível. Leiam Euclides da Cunha, leiam Machado de Assis, leiam Carlos Heitor Coni, leiam Quase Memória. Leiam, não deixem de ler. Quem não lê, quem não tem patrimônio da leitura para si, teme os livros. Aqui não. É isso. Eu gosto sempre de comparar, né, o que a gente já viu e o que a gente vê em sociedades, digamos, melhores do que a nossa. Por exemplo, se você pega sociedades onde a educação funciona, vê a quantidade de livros que os alunos leem por ano, né? Então, faça uma comparação como essa. E tem aquela famosa imagem, talvez muitos não lembrem, porque não leram nos livros, de quando o Hitler estava ali com aquela famosa fogueira queimando todos os livros. É um pouco dessa realidade, infelizmente, que a gente está acompanhando por aqui, né? Onde começa assim. O livro, que é fonte de conhecimento, transforma uma sociedade numa sociedade absolutamente desigual. Quem quer censurar, quem quer queimar livro, quem quer acabar com a história de um país, de um povo, né? E o livro conta um pouco da história de um país, de um povo, com obras fictícias ou não. Esse caminho é um caminho sem volta. Então é fundamental que a gente continue atento, alerta, e cada vez que tiver esse tipo de ação, vamos censurar uma lista, convenhamos, cada livro maravilhoso, a gente não está falando de... Não tem aquelas são obras pornográficas, não, tem ali, não tem nada a ver, nem cita são pornografia. Pornográficas de boas. Andreasa, bom fim de semana, rapaz, um abraço, até segunda. Um beijo, pessoal, vamos ler, rapaziada, tchau. Beijo, valeu.